Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, segundo presentes, encarnados e desencarnados. Nessa segunda-feira, carnaval, estamos por aqui, buscando o alimento espiritual, que é tão importante quanto o material. Quem sabe afirmar. E com certeza, se é cristãos, é porque nós necessitamos ouvir o Evangelho de Jesus, que hoje vai ser dado pelo nosso irmão Alexandre. Você explica na nova da luz, com um tema para nós significativo, que é muito importante. Mas nós ouvimos muitas vezes. Mas cada vez que a gente ouve, muito mais a gente aprende e consegue colocar mais. Então, nesse ambiente preparado, no leitura inicial, agora com a leitura, nós vamos fazer a prece do nosso irmão José Silvério Costa, que diz assim: Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o nome do Espírito, que em todo o universo existe concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento e não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, e evita-nos o evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do caminho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos do passado, dos escabrosos de iniquidade. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, todo mundo de besteira e sangue da nossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. E assim, damos pela terra doutrinária da cruz, onde nós passamos também a palavra do nosso Deus. À vontade. Boa noite, irmãos e irmãs. Uma grande alegria retornar aqui à casa. Primeira casa que nós entramos algumas poucas décadas atrás, pelo menos nessa encarnação. Então, uma honra para nós retornar aqui à casa, rever os irmãos. Também um grande compromisso, uma responsabilidade muito grande, essa que nós temos de trazer aspectos da doutrina espírita, porque essa é a nossa proposta, compartilhar ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, ou questões do nosso dia a dia à luz da doutrina espírita, como enfrentar as situações também, nosso objetivo. Especial, o tema da noite de hoje, nós escolhemos falar sobre o livre-arbítrio, porque, em algum aspecto, de alguma forma, ele é continuidade da última conversa que nós tivemos enquanto estivemos aqui. Última vez que nós estivemos aqui, nós conversamos sobre anjos guardiões, e tem bastante a ver com o livre-arbítrio. E como nós estamos no período carnavalesco, em que as nossas escolhas, as nossas decisões vão ter consequências mais imediatas ou mais prolongadas, dependendo daquilo que nós nos permitimos, com as situações que acontecem, especialmente para os nossos irmãos mais jovens, que ainda não têm o desenvolvimento do senso moral, a maturidade do senso moral desenvolvido, às vezes tem consequências um pouco desastrosas para toda uma encarnação. Então é muito oportuno nós conversarmos sobre o livre-arbítrio, que nada mais é do que o nosso direito, a nossa capacidade de dar a direção que nós quisermos para a nossa existência. Mas retrocedendo, buscando
a nossa última conversa sobre os anjos guardiões, 3 aspectos ilustram, pontuam a questão dos anjos guardiões nas nossas existências. São os conselhos que eles nos dão, o consolo que eles nos oferecem, conselho porque quem somos nós para não precisarmos de conselhos? E todos os conselhos que os anjos guardiões nos dão são todos calcados nos ensinamentos do Mestre Jesus. Todas as orientações. Nós precisamos muito, como espíritos ainda jovens e maturos, precisamos do aconselhamento dos anjos guardiões, que são espíritos que vivem em mundos superiores, estão na sintonia conosco, por missão, para nos ajudar. Além do aconselhamento, eles nos dão consolo. Por quê? Porque como nós estamos num planeta de provas, nós vamos passar inevitavelmente por dificuldades. O objetivo de nós estarmos aqui encarnados é justamente enfrentar dificuldades. E às vezes nós esmorecemos, ou então tem dificuldades que algumas são para serem enfrentadas, transpostas imediatamente, outras para serem superadas em semanas, outras para não serem superadas. Aí a prova é da resignação e muitas vezes nós desanimamos, nos entregamos à tristeza por não conseguir superar determinada situação. Então os anjos da guarda, eles nos consolam também. E também eles nos encorajam, porque diante das dificuldades da vida, eu não sei os irmãos, eu me acovardo muitas vezes, não vou conseguir, aquele otimismo que a gente tem, não vou conseguir. E o anjo da guarda, vai, tu consegue, a gente vai, cai, ele dá o consolo, aconselhei, consolei, agora vou dar estímulo. Mas, meus irmãos, nada disso adiantaria, nem todo o esforço sobre-humano, que é o que fazem os nossos anjos da guarda, nada disso adiantaria se eu não decidisse acatar, acolher, escutar o meu anjo da guarda. Então, um dos aspectos fundamentais da participação dos espíritos superiores nas nossas existências é que eles obrigatoriamente têm que respeitar o livre-arbítrio. E nos dizem, quando nós pesquisamos, quando nós estudamos a questão do livre-arbítrio, nos é dito que é tão sagrado o livre-arbítrio que Deus, onipotente, onipresente, onisciente, a suprema inteligência do universo, nosso Criador, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, é um direito sagrado. Esse direito nós temos de decidir, de escolher. Aonde que nós vamos encontrar o trabalho, as explicações, à luz da doutrina espírita sobre o livre-arbítrio? Livre-arbítrio ele é encontrado na lei de liberdade, meus irmãos. Terceira parte do livro dos Espíritos. É uma das leis de Deus. Lei de liberdade. O livre-arbítrio ele é uma liberdade mais específica, enquanto a liberdade comum, a liberdade genérica, ela tem a ver mais com a nossa vida de relação, como os Espíritos nos dizem. A plena liberdade, ela seria alguma coisa parecida com a do eremita no deserto. Como o planeta está superpovoado, 8 bilhões de habitantes, então a gente não tem mais, nem como viver no deserto você não encontrar mais gente. Então a plena liberdade se aproximaria disso. E dizem os Espíritos, desde que hajam 2 pessoas no mesmo ambiente, no mesmo espaço, ela já não tem direito pleno, porque o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então a lei de liberdade ela vai tratar mais desse aspecto de liberdade da parte externa, da nossa vida de relação, nossa vida na sociedade, lei de sociedade que já vem muito próxima da lei de liberdade. E o livre-arbítrio, então, é uma especificidade da lei de liberdade. É uma especialização, uma liberdade diferente. Porque nos é dito que o livre-arbítrio, ele é uma liberdade íntima, ele é uma liberdade interior, liberdade de pensar. Alguém pode nos impedir de pensar? Não tem como impedir de pensar. Quando se pergunta para os espíritos se nós temos o livre-arbítrio, a gente traz a questão para os irmãos, questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec propôs para os espíritos, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, a de fazer. Se nós podemos pensar, nós podemos fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Isso em 1857 tinha um peso, quando apareceu a doutrina espírita, 1857, tinha um peso diferente do que tem nos dias de hoje. Por quê? Porque para nós que nos
nos anos recentes, apareceu uma inovação tecnológica chamada inteligência artificial. E aí a gente vê, opa, inteligência artificial. Então, a inteligência artificial tem livre-arbítrio? Pela definição dos espíritos, não. Né? O que diz? Pois quem tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, quer dizer que a máquina não tem o livre-arbítrio, por definição, né? Analisando por esse aspecto. Então, nós também podemos ser convidados a pensar nesse aspecto quando dizem que a inteligência artificial vai dominar o planeta. Não vai, meus irmãos. Sou profissional da área de tecnologia, da área de TI, então posso dizer. Estão tentando redefinir a ideia de inteligência, estão tentando modificar a ideia de inteligência. A inteligência tem uma definição bastante específica, agora estender para as máquinas a inteligência não vai acontecer. O que existe é uma tal de Big Data, que eles conseguem juntar um grande volume de informações sobre um determinado assunto, né, pegar os termos mais recorrentes e juntar isso e apresentar para nós numa tal de linguagem natural. Mas tudo é algoritmo, um programador é que fez isso daí. Então, quando a gente liga lá para o atendente, o atendente de um serviço, né, serviço de telefonia, isso não tem aqui no meu sistema. Quando tu pede algum serviço, isso não tem aqui no meu sistema, não tem porque o programador não botou. Se precisar, fala comigo que eu sou programador, eu faço isso. Né? Então, não tem essa condição de dizer que a máquina não faz. Faz tudo que o ser humano diz para fazer. Então, inteligência artificial não vai substituir o homem nunca, impossível. Né? Vai tirar trabalho. Aí a gente diz assim, meus irmãos, o trator não tirou o trabalho das pessoas? Que bom, né? O trator, o que a retroescavadeira lá faz em alguns minutos, né? Eu ia levar alguns dias, se não semanas. Não, que bom que inventaram o trator. Né? Tirou o emprego de muita gente que ia trabalhar com carrinho de mão e picareta. Vamos fazer outras coisas. Né? Carrinho de mão, né? O trator também tirou o trabalho do boi de tração, do cavalo, do jegue, do borrico, né? Esses animais de carga, tudo perderam emprego para o trator, né? E foi bom. Né? Vamos lembrar os termos que a gente utiliza ainda. Eu vou para o escritório. O escritório é um lugar que a gente escreve, né? Mas já não se escreve mais. Depois, né, do escritório deveria ser datilografário, sem a máquina de escrever. Né? E depois de datilografário, que não tem mais máquina de escrever, devia ser teclário, porque a gente vai só para teclar. Então, as situações evoluem. Né? O que precisava no escritório para fazer folha de pagamento de 400, 500 funcionários, era um bocado de pessoas. Hoje, um computador faz isso em minutos, aquilo que várias pessoas levavam, às vezes, uma semana, se não um mês inteiro, para fazer a tal da folha de pagamento de vários funcionários. Para controlar saldo de banco, né? Precisava de uma série de recursos, de fichinhas que se anotavam. Então, a tecnologia ela vem substituir trabalho braçal, né? Trabalho rotineiro, trabalho repetido. É isso que vem acontecer. Então, jamais a inteligência artificial vai substituir o homem no pensar. Né? A gente sabe, tem sensores de clima, baixou de 45 graus, né? Brincadeira, a gente liga o condicionador diário, isso já é automático, são automação. Né? A cada 12 horas liga lá o corredor da água para irrigar as plantas. Isso são automações, isso obedece a comandos de pessoas. Então a inteligência nunca vai ocupar o espaço do homem e jamais ter o livre-arbítrio, né? A condição de pensar, a condição de decidir, a menos que um programador coloque essa condição lá. Mas então o livre-arbítrio, meus irmãos. O livre-arbítrio, já que vemos, né? Já que nós temos a condição de pensar, podemos fazer, né? Podemos fazer. É um direito, uma concessão divina. Então a gente pergunta, qual foi o objetivo de Deus? Essa é a pergunta, né? Essa pergunta chave, né? Qual é o objetivo de Deus em ter nos dado o livre-arbítrio? Ele deu para os seres vivos. Né? O cachorrinho, o gato tem, o boi, a vaca, a galinha, nós temos, as crianças têm, os espíritos superiores têm. Então, uma concessão divina. Qual foi o objetivo de Deus em ter nos dado o livre-arbítrio? Seguramente, meus irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio para nós aprendermos a escolher. Né? Como fala aqui, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos máquina. Então, quer dizer, o que nos diferencia das máquinas é justamente essa condição de poder escolher. É isso que Deus quer com o livre-arbítrio. E aí nós questionamos, como que nós, espíritos jovens,
vamos ter parâmetros para escolher. Como é que eu vou escolher entre o certo e o errado? Se eu sou um espírito jovem, né, olha quantos erros nós cometemos. Né, o nosso planeta é um planeta, né, de provas e expiações. Nós vemos irmãos nossos tropeçando, caindo. Às vezes parece que é deliberadamente que fazem coisas erradas, que a gente encontra na sociedade, vê nos noticiários aqueles que se dignam a fazer isso, mas estão errando deliberadamente. Qualquer um vê que estão fazendo errado. Né? É o direito deles, é o livre-arbítrio deles, mas eles não têm aquele desenvolvimento do senso moral. Né? Aquilo que o Kardec fala, né? Eles não são espíritos um pouco mais evoluídos, são espíritos ainda jovens, aí experimentam, porque têm o direito de experimentar, têm o livre-arbítrio, vão experimentar e vão errar. Direito de escolha. É isso que Deus quer quando nos deu o livre-arbítrio, para que nós aprendamos a escolher. Então, o livre-arbítrio não teria sentido de existir se não houvesse consequências. Já ficou mais complicado, né? Agora complicou, né? Então não é só eu decidir o que eu quero? Se é alface crespa ou alface lisa? Não. Tem consequências. Então, Deus é infinitamente sábio, justo, inteligência suprema, não ia, né, nos dar um direito sem um objetivo nobre, elevado. Então, Ele nos dá o direito de escolher para que nós aprendamos a escolher pelas consequências. Não parece lógico? Aí o que acontece? Está doendo. Onde é que dói? Dói a minha canela. Eu dei uma canelada lá na cadeira ali, da mesa da cozinha. Por quê? Porque eu estava com muita pressa e não olhei direito. Então eu estou aprendendo a escolher. Escolher andar mais devagar, escolher olhar onde pisa, para defender a minha canela. A dor faz isso. Consequências, meus irmãos. Isso é muito interessante. Porque nós podemos avaliar e dizer que a nossa vida, de todos nós aqui no planeta da Terra, 8 bilhões de encarnados e aproximadamente 16 bilhões de desencarnados. A nossa vida não é um mar de rosas, porque nós ainda não aprendemos a escolher. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Mas não parece justo se eu sou espírito jovem, e eu sou, né? Todos nós aqui somos espíritos jovens. Tá? Podemos avaliar pela ingenuidade, especialmente dos que se dizem maus, ou de que nós julgamos como sendo maus. São espíritos jovens. Se fossem mais amadurecidos, não errariam deliberadamente. Como que nós, 20 e poucos bilhões de habitantes, vamos escolher? Me falta experiência, me falta vivência. Eu não tenho mais que 200 mil encarnações. Né? Jesus tem muito mais do que isso, ele viveu muito mais, conhece muito mais, aprendeu muito mais. Como que eu vou escolher? Aí, nossa última conversa foi os anjos da guarda, né? Meu Deus, me ajuda. O anjo da guarda vai te responder, vai te aconselhar. Mas o anjo da guarda nós podemos dizer que seria a última instância de recurso para nós. Porque primeiro, Deus inscreveu as leis dele na nossa consciência. Se eu não me engano, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão inscritas as leis de Deus? Estão inscritas na nossa consciência. Isso de dentro para fora. De fora para dentro, veio para nós Moisés. Moisés veio aqui trazer os 10 mandamentos. A justiça de Deus. Só 10. E a gente assim não consegue obedecer ainda. 10 mandamentos. Vontade de Deus expressa por escrito. 10 mandamentos. A gente não obedece. Depois de 1400 anos depois disso, veio Jesus, próprio governador planetário, nos ensinando a escolher, nos ajudando a escolher. Mestre, como que eu escolho? Simples, meu filho. Tu faz para o outro aquilo que tu gostaria que o outro fizesse para ti. Regra de ouro. Isso tem 2000 anos, gente. E a gente ainda não faz. Então eu posso escolher fazer para o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. Posso escolher pelas consequências. Eu fui lá, fiz uma coisa com meu irmão que eu não gostaria que fizesse para mim. Tem consequências. Alguém vai fazer a mesma coisa para mim. Consequências das minhas escolhas. Mas isso já tem 2000 anos e a gente não aprendeu ainda mais pela bondade de Deus. Chega para nós 1857 anos, depois do ensinamento de Jesus, dos 10 mandamentos que Moisés trouxe, das leis de Deus inscritas na nossa consciência, chega para nós a doutrina espírita, 1857 anos depois do advento do Mestre Jesus. E ali estão
todos os ensinamentos do Mestre Jesus atualizados, trocados em miúdo, explicado pelos espíritos superiores. Jesus disse isso, ele quer dizer isso, esse é o objetivo. Porque na época do Mestre Jesus a gente não tinha internet, mídias sociais, dicionário, nem a maioria não sabia ler e escrever. Hoje nós temos condição de ler, escrever, interpretar e buscar outras interpretações que vão se somar à nossa, facilitando o nosso entendimento. Então ficou tudo muito mais facilitado. Então a gente poderia dizer assim, olha, estou com a faca e o queijo na mão. Já tenho muito mais recursos para decidir, para escolher, para mais subsídios para escolher de forma acertada. Afinal de contas, se eu tenho livre-arbítrio, eu não tenho como não usar. Já se deram conta disso? Quando a gente começa a pensar sobre o livre-arbítrio, a gente vê que não tem opção de não usar o livre-arbítrio. Desde o momento que eu acordo, eu vou sair pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da cama. Eu vou sair com o pé, pisar primeiro com o pé direito ou com o pé esquerdo, ou com os dois pés. Depois de levantar, o que eu vou fazer? Vou lavar o rosto, vou escovar os dentes, ou vou abrir a janela? Processo decisório, meus irmãos. Nós, enquanto estamos acordados, estamos decidindo. E enquanto o nosso corpo está dormindo, nós também estamos decidindo. Que nós nos projetamos, saímos durante os momentos de sono para aprender, para vivenciar outras experiências. Então nós estamos permanentemente decidindo. É isso que Deus quer com o livre-arbítrio. E hoje, Ele quer, por intermédio da doutrina espírita, que nós, em estudando o livre-arbítrio, entendamos. Todas as nossas ações têm consequências. Todas as nossas decisões têm consequências. Lei de causa e efeito. As minhas decisões são a causa, é a condição que vai gerar como consequência o que acontecer. As minhas decisões. O que eu decido, o que eu faço. Então não vou fazer nada. Eu já decidi não fazer nada. É uma decisão. E tem consequência. Qual é a decisão do cidadão que decide não fazer nada? Ficar o dia inteiro no sofá? Vai ficar obeso, sedentário, vai gastar mais televisão, vai afundar o sofá. Consequências. Eu vou fechar os olhos. Tu não consegue parar de pensar. Olhou, aprendeu. Pensou, alcançou outro entendimento. Livre-arbítrio, meus irmãos. A gente não consegue não pensar. A gente não consegue não decidir, porque é uma lei de Deus. Nós somos obrigados a decidir. Livre-arbítrio. Somos obrigados a promover causas que vão ter consequências. E vamos complicar um pouquinho mais, Decidir, teve uma consequência e eu sou responsável por essas consequências. Agora complicou de vez, Responsabilidade pelos nossos atos. É isso que Deus quer. Quem foi que quebrou a vidraça da vizinha? Não foi por querer, foi sem querer. Tudo bem. Você deu causa a isso quando resolveu jogar bola. A vidraça quebrada foi consequência. A responsabilidade é tua. Então nós temos responsabilidade por aquilo que demos causa. Temos a responsabilidade pelas consequências das nossas ações. É isso que Deus quer. Que nós aprendamos que tudo tem consequências. Ainda falta bastante chão, para nós caminharmos para entender que isso vai se estender ao nosso pensamento. Como assim? Bom, Deus criou dois elementos. Só existem dois elementos no universo. Espírito e matéria. Pensamento é espírito? Não. Pensamento é um produto do espírito. Então, pensamento é matéria. Nós pensamos, nós projetamos matéria na nossa psicosfera, ao nosso redor. Os nossos pensamentos, eles refletem imagens. Representam imagens na nossa psicosfera. O espírito que nos vê o que nós pensamos. Os nossos pensamentos mais escondidos. Aquilo que a gente não conta para ninguém, quer esconder de nós mesmos. Está estampado na nossa aura. Os espíritos veem. Os espíritos bons, quando veem coisas boas, estimulam. Quando veem coisas más, tentam nos dissuadir de praticar as coisas más. Isso os espíritos bons. Os espíritos maus fazem ao contrário. Tentam nos dissuadir de fazer as boas práticas e nos estimular a fazer as coisas ruins. Mas quem decide somos nós. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, meus irmãos, ele se desenvolve. É um outro aspecto.
né? Trabalhar assim, um conceito abstrato, assim, às vezes é difícil de entender. Como que o livre-arbítrio, que é uma vontade, né, um direcionamento que eu dou para a minha vontade, como que ele se desenvolve? Aí nos trazem uma analogia que eu compartilho com os irmãos, né? Isso eu vi com outros expositores renomados aí da doutrina espírita. Raul Teixeira, ele vai falar do cachorro, né? O cachorro, né, ele tem o livre-arbítrio, só que muito limitado. O cachorrinho, ele decide se ele quer dormir, se ele quer comer, se ele quer brincar, né? E é tão verdade que eu tenho 2 cachorrinhas em casa, né? Elas têm vontade própria. Elas decidem quando vão sair de casa, quando vão ficar em casa, né? Quando querem comer, a comida está lá, ela quer comer, não quer comer, né? Quando querem um agrado, vem se esfregar na gente, né? Pedir um afago, um aconchego, um carinho. Tem vontade própria, tem livre-arbítrio. Eu podia ficar dormindo, né? Podia ficar, né, mexendo nas minhas plantas, que elas adoram fazer isso, mas aí é outro assunto, né, gente? Tem livre-arbítrio os bichinhos, só que muito limitado. Trazendo para o aspecto humano, os espíritos, eles vão nos falar do livre-arbítrio das crianças. Crianças têm livre-arbítrio, só que é muito limitado. Eu tenho um pequeno, né, está com 6 anos e meio, ele tem o livre-arbítrio. Ele só não pode escolher quando dormir, quando acordar, o que comer, o que vestir, poucas coisas, né, mas ele tem bastante livre-arbítrio. Ele escolhe se ele quer o carrinho azul, verde, amarelo ou branco. As cores do Brasil, como sempre, né? Ele escolhe a cor do carrinho que ele quer, ele escolhe o carrinho que ele quer, mas ele não vai escolher, né? Ele não vai escolher onde ele vai estudar. Ele não vai escolher a hora que ele vai dormir. Por quê? Porque o livre-arbítrio dele é limitado. É como o livre-arbítrio, o Teixeira fala também, o João de Barro. O João de Barro faz a casinha dele do mesmo jeito há milênios. Vai continuar fazendo a casinha dele. O João de Barro faz a casinha dele lá em cima, né? Uma forqueta que ele acha, vai fazer do mesmo jeito. A criança, como tem o livre-arbítrio limitado, vai continuar, né, limitada aos interesses dela. É isso que eles falam. A criança fica limitada aos interesses dela. Já nós, adultos, temos pleno livre-arbítrio. Mentira, não temos. Tá? Não temos. Parece que nós temos. Mas da mesma forma que a criança tem o livre-arbítrio limitado pelos interesses dela e o desenvolvimento intelectual e cultural dela, nós também, né, vamos decidir. O nosso livre-arbítrio, ele se limita ao nosso grau evolutivo, ao nosso grau de desenvolvimento intelecto-moral. Por exemplo, um silvícola, um irmão nosso que mora lá no interior da Amazônia, numa cabana, ele não tem os mesmos recursos de conhecimento para tomar as decisões que nós aqui, que moramos na cidade, né, que temos aqui que pegar ônibus, tomar vias públicas, às vezes utilizar de avião, às vezes submarino, né, às vezes ele não sabe, né? Então a gente tem muito mais recursos do que alguém que mora lá no meio do mato, né? Nós temos muito mais livre-arbítrio, por dedução da criança, né, do animal para a criança. Para nós, a escala continua. Os espíritos superiores nos dizem têm muito mais liberdade do que nós. Por dedução, por analogia, por óbvio que seja, por racional que seja, tem que ser entendido assim. Os espíritos superiores têm mais livre-arbítrio que nós. Então, o livre-arbítrio se desenvolve com o conhecimento, se desenvolve com o progresso, com a evolução. Nossa liberdade está cada vez maior. Hoje nós temos mais liberdade do que nós tínhamos há 100 anos. Mas o livre-arbítrio também tem limitações, meus irmãos. Aí a gente pode citar 4, eu anotei para não esquecer, daqui a pouco, né? Está anotadinho aqui, né? Limitações do livre-arbítrio. O cidadão, qualquer um pode, né? Quase qualquer um pode escolher correr nas Olimpíadas. Uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra, ela pode escolher ir para as Olimpíadas, mas vai ficar na arquibancada assistindo, porque não vão deixar ela nem entrar na pista, né? Então a pessoa tem uma limitação física. Existem limitações físicas ao livre-arbítrio. Quero voar, mas não tenho asas. Ah, voa de asa delta, avião, não é a mesma coisa. Estou falando de voar que nem um passarinho. Né? Recursos a gente sempre inventa e encontra recursos. Mas voar como um pássaro nós não podemos porque não temos asas. Limitações ao nosso livre-arbítrio. O cidadão tem uma deficiência qualquer que impede ele de exercer alguma atividade profissional. Limitações ao livre-arbítrio. Essa é uma delas.
Outra limitação do livre-arbítrio, meus irmãos. Influências do meio. O meio, muitas vezes, o ambiente que nós estamos, nos impede de usar o nosso livre-arbítrio. Me explico melhor. Nós moramos aqui, né? Florianópolis, São José, Palhoça, Santa Catarina. O país, uma democracia, nós temos o direito de falar o que nós pensamos, trabalhar onde nós quisermos, mudar de lugar, mudar de cidade, eu posso fazer isso. Agora, se nós, qualquer um de nós tivéssemos nascido num país lá do Oriente Médio, não cristão, por exemplo, tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio, mas não tem a mesma liberdade que nós temos aqui. Liberdade de escolha religiosa? Não tem. Liberdade de falar o que pensa? Não tem. São limitações do livre-arbítrio. Muitos aqui, nós vemos aqui também limitações ao livre-arbítrio. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que nos chegam, Edson, se a minha família souber que eu vou no centro espírita, tá feito banzela em casa. Quer dizer, a pessoa às vezes deixa de ir ao centro espírita, deixa de frequentar o interesse religioso dela, abrindo mão de um possível, em favor da harmonia no lar, dada a dificuldade de relação que existe em casa, entre familiares. Então, essas condições atrapalham o exercício do livre-arbítrio, muitas vezes limitam o livre-arbítrio. Fatores sociais. Mas uma condição, meus irmãos, que influenciam no nosso livre-arbítrio, já tocamos assim de passagem, eles nos falam das influências espirituais. Kardec aborda isso daí, os espíritos abordam isso daí. As influências espirituais atrapalham o nosso livre-arbítrio, influenciam. Quando se pergunta para os espíritos se eles interferem na nossa vida, eles dizem, via de regra, nós nos conduzimos. Resposta dos espíritos. Os espíritos conhecem o nosso pensamento, os mais íntimos. Eles influem na nossa vida, via de regra, eles nos conduzem. Por quê? Porque nos sugerem, eles conversam conosco pelo nosso pensamento. Aí, não tolhem o nosso livre-arbítrio, mas atrapalham. Nós vamos ver casos práticos, pelo menos um caso prático para ilustrar essa situação, essa condição. Então, a participação dos espíritos não atrapalha não tolhe o nosso livre-arbítrio, mas atrapalha pelas sugestões que oferece. Mas aí o Allan Kardec vai falar de que a escolha, a decisão final, a gente repete que às vezes a gente decide e não faz. Então a decisão final, quando a gente decide e faz, a escolha é sempre nossa. Vamos pontuar, aqueles que já estudaram um pouquinho mais da doutrina espírita, já viram aqueles casos de subjugação. É que a pessoa é possuída assim, entre aspas, subjugação é o termo que se usa. A pessoa abre mão da vontade dela para se submeter à vontade do espírito, do desencarnado. Mas a decisão de entregar a vontade dela para outro é dela. Ela, no uso do livre-arbítrio dela, optou por entregar a vontade dela para o terceiro, para o desencarnado. Aí é a condição de subjugação. É o espírito que vai ditar o que a pessoa vai fazer. Tá? Tem limitações, tem umas técnicas aí, tem condições, também tem limitações, mas é uma situação que existe, tá, meus irmãos? Então a influência dos espíritos também acontece dessa forma. Casos práticos, meus irmãos, para nós ilustrarmos assim, para não ficar tão abstrato. Nós fomos buscar uma obra do compêndio kardeciano, onde nós vemos isso acontecendo, Onde que está escrito, onde que nós vemos as consequências do uso do nosso livre-arbítrio. Segunda parte do livro Céu e Inferno. Tá? Também é uma das 5 obras, São das 5 principais obras, é uma das 5 principais obras de Allan Kardec, O Céu e Inferno, ou a Justiça Divina. Na segunda parte, o que nós temos? Nós temos depoimento dos espíritos. Nessa segunda parte, os espíritos, dentre milhares de comunicações que Allan Kardec obteve, ele classificou as mais representativas e agrupou, colocou por grupos, definiu categorias, apenas para fins didáticos, para nos orientar, para nos ilustrar. Então, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, Depoimento dos Espíritos, por primeiro aparece lá, Depoimento dos Espíritos Felizes. E aí,
Nós podemos, em lendo os depoimentos, puxar, extrair, encontrar o processo decisório, a questão do livre-arbítrio. O que fez com que os espíritos felizes se tornassem espíritos felizes? Alguma coisa eles fizeram para serem espíritos felizes. O que eles fizeram? Ali nós vamos encontrar que os espíritos felizes optaram por usar o livre-arbítrio deles para atender às leis de Deus. Os 10 mandamentos, a regra de ouro do Mestre Jesus, né? O fazer para o próximo que tu queria que o próximo fizesse a ti, escutar a consciência que as leis de Deus estão escritas ali, e na prática, fazer caridade, meus irmãos. Na prática, fazer caridade. Os espíritos felizes, no uso do livre-arbítrio deles, optaram por ajudar as pessoas. Está lá o depoimento da Condessa Paula, por exemplo. Como condessa nobre, né, muitos recursos financeiros, ela utilizava parte dos recursos que ela conseguia economizar, como condessa, nas atividades obrigatórias lá da condição social que ela vivia, ela conseguia destinar uma parte para fazer doação. Nunca atrasou pagamento, sempre tratava todos com fraternidade, tratava todos bem, desencarnou com 36 anos, utilizou os recursos que chegavam para ela, com ela, sob a administração dela, para ajudar as pessoas. Usou o livre-arbítrio dela para fazer coisas boas. Resultado está na condição dos espíritos felizes. Segunda categoria, meus irmãos. Espíritos em condições medianas. Se nós formos ler o depoimento dos espíritos em condições medianas, e aí os espíritos mesmo falam, somos nós aqui. Nós somos nós os espíritos em condições medianas. Por que não? O que nos falta, o que nos falta para sermos espíritos felizes? Fazer o que os espíritos felizes fizeram usando o livre-arbítrio. Como que nós, espíritos em condições medianas, usamos o nosso livre-arbítrio? Nos dizem que nós somos os acomodados. Nós não fazemos o mal, mas também para a prática do bem, nós somos passivos, acomodados. Por isso que nós não somos espíritos felizes, nós somos espíritos em condições medianas. Ou seja, nós, no uso do nosso livre-arbítrio, optamos por não nos envolver. A gente meio que fica olhando, olhando as coisas acontecer. Ficar olhando a grama crescer, a tinta secar, em vez de partir para a ação, buscar fazer o bem deliberadamente, a gente fica meio que acomodado. Não sou eu que estou dizendo isso, tá, meus irmãos? Isso daí a gente encontra, o uso do livre-arbítrio, espíritos em condições medianas, está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. Pior são os espíritos, os criminosos arrependidos. Espíritos sofredores e criminosos arrependidos. Qual é a característica deles com relação ao uso do livre-arbítrio? Eles optaram deliberadamente por atender aos próprios instintos, a vontade deles exclusivamente em desfavor do outro. Foram prejudicar terceiros, foram prejudicar outras pessoas deliberadamente, usando o livre-arbítrio, o direito deles de decidir o que eles quiserem fazer, eles decidiram prejudicar os outros para se beneficiar. Menos mal que eles são arrependidos, porque os arrependidos já reconhecem que erraram, é o primeiro passo. Se arrepender. Depois tem a expiação, sofrer o que fez os outros sofrer, depois tem a reparação. Compensar o outro pelo prejuízo que fez para os outros. Depois, depoimento de espíritos suicidas. Esses que optaram por cortar a linha da vida, fugindo da responsabilidade que assumiram quando encarnaram. Por quê? Quer dizer, uma coisa que não foi falada ainda. Onde é que nós usamos? Onde é que nós temos? Onde é que o nosso livre-arbítrio é maior? Onde é que o nosso livre-arbítrio assim, tem maior alcance? É quando nós vamos encarnar. É quando desencarnados ainda. Porque daí nós vamos fazer o nosso planejamento encarnatório. Vamos escolher as provas pelas quais nós vamos passar quando nós encarnarmos. Ali, nos dizem os espíritos, é que está o verdadeiro livre-arbítrio. Eu vou escolher passar pela prova da doença. Provas são dificuldades, tá, meus irmãos, Dificilmente alguém vai escolher passar vou ser milionário, vou ter uma coleção de iates, Provas são dificuldades. Então o cidadão vai escolher passar por doenças, vai escolher passar pelas limitações financeiras, ou pela miséria, vai optar por passar por dificuldades. Aquelas grandes linhas que vão nos acompanhar durante toda a vida ou em fases significativas da nossa vida. Esse é o grande momento do uso do nosso livre-arbítrio. Antes de encarnar,
no planejamento encarnatório. Então quer dizer que eu encarnei e não tenho mais livre-arbítrio? Não, gente, né? Tem um pessoal que é radical assim, né? Claro que tem, calma, gente, calma, tem livre-arbítrio ainda. Como que é o livre-arbítrio do encarnado? Nós encarnados, diante das provas, nós ainda temos o livre-arbítrio de escolher como que eu vou enfrentar essa prova. Com resignação, com coragem, com fé, com esperança, pedindo a ajuda dos bons espíritos, ou vou me revoltar? Vou me entregar para a depressão? Vou me tornar pessimista, reclamando, vou ser rabugento, vou falar mal da vida? Né? Nós escolhemos como nós vamos enfrentar as dificuldades. Nós escolhemos como vamos enfrentar as nossas provas e as expiações também. Então nós temos livre-arbítrio permanentemente. A escolha é sempre nossa. Ninguém vai escolher por nós. Finalmente, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, a gente repete que é para ajudar a fixar, tá, meus irmãos? Embora esteja sendo gravado, né? Depois os irmãos podem rever os conceitos aqui trazidos. Né? Os últimos depoimentos são dos espíritos endurecidos. Os espíritos endurecidos, no uso do livre-arbítrio, eles optam por errar e continuar errando. Vê como o livre-arbítrio é sagrado? A definição, uma palavra para os espíritos endurecidos é rebeldes. Né? Eles são rebeldes para com a lei de Deus. Eles sabem que é errado, mas eles optam, usando o livre-arbítrio deles, por continuar fazendo errado. Estão no direito deles, o uso do livre-arbítrio. Uma pena que isso, né, se reflita em sofrimento para eles. São rebeldes, são revoltados por opção. Um dia vão chegar na condição de espíritos felizes, como todos nós. E para finalizar, meus irmãos, nós temos uma história que nós encontramos no livro Ação e Reação. Ação e Reação é um livro ditado pelo espírito André Luiz e psicografado para nós pelo conhecidíssimo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Nesse livro Ação e Reação, capítulo 18, vai tratar das desencarnações coletivas. Capítulo 18 do livro Ação e Reação trata das desencarnações coletivas. Cai um avião, afunda um navio, submarino desaparece, passa um tsunamizinho, coisas do gênero, né? Nesse capítulo 18, o André Luiz, com um companheiro dele, Hilário, eles estão numa colônia espiritual, conversando lá com o diretor da colônia espiritual, colhendo ensinamentos para depois trazer para a gente no livro Ação e Reação, e cai um avião. E aí chega o socorro, né, o pedido de socorro nessa colônia espiritual para socorrer. Vou dar os números aproximados, tá? Que eu não lembro dos valores exatos, tá? Chega o pedido de socorro dos que estão atendendo já esse avião que caiu, os desencarnados, morreu todo mundo, tá, gente? Então eles pedem socorro para 6 dos 14 desencarnados. Aí já tem uma lição, né? Opa, como? Morreu 14, vocês só vão atender a 6? Cadê a justiça divina? Né? Quando a gente não sabe, a gente parte para esse tipo de questionamento. Aí o diretor da colônia explica. Não, é que 6 estão em condições de serem recolhidos agora. Os remanescentes, os outros 8, eles precisam ainda de um período maior para se efetivar a desencarnação. Né? Para se darem conta que desencarnaram, tem a condição do mérito, tem a condição do apego às questões materiais, e aí vai sintetizar naquela máxima que nós já conhecemos. Né? Na queda do avião morreu todo mundo. Agora a morte é diferente para cada um. A morte é diferente para cada um. Cada um morre como viveu. Uns são mais ou menos apegados à matéria, vão ter uma desencarnação diferenciada daqueles que são, né, bem menos apegados à matéria. Então, a desencarnação é diferente para cada um. Apenas 6 estavam amadurecidos para serem recolhidos para as colônias de tratamento. Mas o fato é que caiu um avião. O André Luiz e o Hilário, companheiro dele, colega dele, queriam também ajudar a socorrer. A gente quer ajudar a socorrer. Aí o diretor da colônia espiritual diz, olha, vocês não passaram por treinamento, vocês estão aqui apenas, né, levantando informações para passar para os desencarnados, isso de alguma forma pode chocar os desencarnados, não tem autorização para ir lá ajudar os que caíram, que morreram lá da queda do avião. Mas não vamos perder a lição. E aí a parte que nos toca, porque é a parte muito interessante. Conta, né?
depois de despachou já os trabalhadores para ajudar a socorrer lá, o pessoal que desencarnou lá na queda do avião. Aí ele começa contando, olha, para que não se perca a experiência, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui na nossa colônia espiritual. Eu sou o diretor, né, o diretor da colônia espiritual, passando para André Luiz e para o Hilário, os ensinamentos, conhecimento. A cabo de pouco tempo, entre nós, né, retornaram do plano material Lucas e... Tá, vou chutar, agora esqueci, né? Esqueci o nome do cidadão, mas Lucas e Antônio, tá? Não é Antônio, a gente faz de conta aqui, tá? Né? Lucas e Antônio, eles retornaram da pátria espiritual e desencarnaram por a queda do avião. E aí começa a contar a história do Lucas e do Antônio. Disseram o seguinte: Lucas e Antônio, eles trabalharam aqui conosco muito tempo, são abnegados trabalhadores da Seara do Cristo. Trabalharam conosco aqui vários tempos, muito tempo, e já contam com 5 séculos de trabalho em favor das pessoas. Quando estão encarnados, eles trabalham em favor das pessoas, né? Todo mundo aqui, né? O encarnador trabalha em favor das pessoas, o pessoal que cuida da iluminação, o pessoal que limpa as ruas, o pessoal, né, que fabrica carro, né? Todo mundo trabalhamos em favor uns dos outros. Mas o Ascânio, o nome do cidadão não é Antônio, quase, né? O Ascânio e o Lucas, eles trabalharam aí, enquanto estiveram aqui encarnados nos últimos 5 séculos, 500 anos, portanto, em favor do bem-estar das pessoas, quando encarnados. E quando desencarnados, estavam nas colônias espirituais trabalhando em favor das pessoas. Então, eles queriam migrar para mundos superiores e fizeram lá a requisição. Por que queriam migrar para mundos superiores? Porque em mundos superiores, como a gente viu, o livre-arbítrio é maior, eles queriam mais recursos para continuar trabalhando em favor da orientação do Mestre Jesus, em favor do próximo, sob a orientação do Mestre Jesus. Por isso eles queriam morar em mundos superiores. Mas o pedido deles foi negado. Né? Depois de reiterados pedidos, reiteradas vezes pediram, não conseguiram autorização. Então foram ver, por que a gente não pode morar nos mundos superiores? Aí acolheram o pedido deles, é tudo por ofício, tá, gente? Não é de boca não, tudo por ofício. Né? Chegava, por que não podemos migrar para os mundos superiores? Disseram, porque tem alguma coisa, tem uma pendênciazinha aí para trás de vocês, né? Então, não nos lembramos. Então, eles fizeram, né, foram pesquisar, né, foram fazer pesquisas nas fichas mnemônicas dos dois. Isso para nós aqui, trocado em miúdo, seria terapia de vidas passadas, tá, gente? Eles fazem lá. Foram pesquisar no passado do Ascânio e do Lucas. O que acontecia? Né, já estava 500 anos trabalhando para ajudar as pessoas e não tinham mérito de sobra. O que não podia para os mundos superiores? Acontece que descobriram lá nas fichinhas, contabilidade divina não erra, meus irmãos, descobriram lá nas fichinhas no ano de 1429. No ano de 1429, o Ascânio e o Lucas, eles eram militares do exército de Joana d'Arc. 1429, Ascânio e Lucas, exército de Joana d'Arc. Eles tinham participado da libertação da cidade de Orleans. Acabou a guerra. Deu toque lá do fim da guerra. Não tinha mais nada para fazer. Eles, para alcançarem mais glórias, mais renome, jogaram 2 companheiros do alto de uma torre de um castelo. Tá? A história não conta se eram companheiros de arma do mesmo exército ou se eram de outro exército, mas acabou a guerra, acabou. A gente não briga mais, cada um vai para sua casa. Eles não precisavam ter matado os 2 que mataram. Eles jogaram 2, o Ascânio e o Lucas jogaram 2 companheiros do alto de uma torre de um castelo nos fósseis, mataram os 2. E receberam glórias e honrarias e tudo mais, só que quando desencarnaram viram que pisaram na bola. Se arrependeram amargamente, profundamente, mas não quitaram essa dívida. E aí parou por aí. Perguntaram para eles, lá o pessoal que estava olhando as fichinhas mnemônicas dele, olha, chegamos nessa situação aqui quando vocês estavam lá no exército da Joana d'Arc. Vocês querem continuar um pouquinho mais para trás? Não, tá bom. A gente já vamos resolver por aqui. Já resolvemos por aqui. A gente já quer reencarnar, né, para quitar essa pendência. Depois a gente vê o resto. Como é que estava o planejamento encarnatório do Ascânio e do Lucas? Eles iriam reencarnar e iam trabalhar na aeronáutica. E iam desencarnar da queda de um avião. Como quem fosse jogado do alto de uma torre, sofrendo o mesmo gênero de desencarnação que promoveram em 1429 para os companheiros.
Isso em favor da ciência aeronáutica e para espiar o mal que eles tinham, né, o mal que eles tinham cometido. Então, estavam arrependidos, estavam na iminência de espiar o mal que tinham cometido, e a reparação, eu acredito que eles já tinham reparado bastante, porque passaram 500 anos ajudando as pessoas, mas faltava essa expiação. Então, eles foram, né, encarnaram, e há poucos dias, há poucas semanas, eles tinham retornado do plano espiritual para o plano espiritual da queda do avião. Então, quer dizer o quê? Trocado aqui para a nossa questão. Eles, no uso do livre-arbítrio deles, optaram por jogar 2 pessoas do alto da torre. Aí, não, foram, né? Foi livre-arbítrio deles. Eles não precisavam ter feito isso. Não escutaram as leis de Deus que estavam escritas na consciência, não atenderam os 10 mandamentos do não matarás, não atenderam a orientação de Jesus de fazer para o outro aquilo que tu queria para o outro que fizesse, não tinha doutrina espírita ainda, mas tinha os anjos da guarda, usaram o livre-arbítrio para infringir a lei de Deus. Deram causa às consequências que eles tiveram que sofrer. Então, mas foi influência espiritual, dá para dizer, né? Estavam obsidiados, atenderam a obsessão porque quiseram. No uso do livre-arbítrio deles, eles optaram por ceder às sugestões malignas. A decisão final é deles. Então, meus irmãos, nós respondemos sempre pelas nossas ações. Somos obrigados a decidir, somos obrigados a usar o livre-arbítrio, mas Deus quer que nós aprendamos a escolher. E nós estamos num momento especial, meus irmãos, nesse momento de carnaval, que muitas vezes irmãos nossos agem de forma irrefletida, né? agem, como dizem, sem pensar ou sob influência. Na verdade, né, todos nós, né, no uso do nosso livre-arbítrio, precisamos entender definitivamente que somos nós, herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que nós fizermos, de bom ou de menos bom, retorna para nós como consequência das nossas ações no uso do nosso livre-arbítrio. Aí a importância do livre-arbítrio, meus irmãos. Espero que tenha sido de proveito, alguma informação possa ser útil para os irmãos, que possa tornar a nossa vida mais suave, né, o nosso jugo mais suave, o nosso fardo mais leve, e nos facilite o processo de escolha das nossas ações. Muito obrigado pela atenção.